Olá a todos. Finalizou o monitoramento do programa Educação Conectada? Agora é hora de pensar o plano de aplicação financeira da sua escola. A hora de colocar a mão na massa, de saber como vai utilizar os recursos dentro da Educação Conectada. Então, o vídeo de hoje será direcionado para a orientação do PAF, do Plano de Aplicação Financeira. Primeira coisa, você vai abrir o plano de aplicação financeira, né, lá no PDD interativo, no menu lateral, e vai abrir uma página, né, para você preencher. Tem o valor disponível, o saldo e o valor planejado. O valor disponível é aquilo que você vai receber. O saldo é o que você ainda tem, que você ainda não planejou. Aqui está zerado porque já foi planejado todos os recursos. O valor planejado é o seguinte: de acordo com você vai planejando o custeio, capital, vai aparecendo um valor planejado nessa aba aqui, ó, nessa coluna. O total precisa casar com o valor disponível. Se o valor total for inferior ao valor disponível, você não vai conseguir fechar o PAF. Então, o valor disponível, o valor planejado tem que ser igual ao valor disponível. O total tem que casar com o valor disponível. E o saldo tem que estar zerado. Se tiver centavo, tem alguma coisa errada e você não vai conseguir fechar o, o programa de Educação Conectada desse ano, né? Finalizar. Então, para enviar para o MEC, né, para análise do MEC, você precisa planejar, alocar todos os recursos. Não pode ficar nem um centavo. Tem que ser todos os recursos. O saldo tem que estar zerado, né? Então tem que pensar nessa questão de como vai estar utilizando. Faça um orçamento. Se você já fez o orçamento, ok, parabéns, né? Você saiu na frente, então agora é hora de planejar. A primeira parte é a contratação de internet. Aqui não vai aparecer, mas você vai ser a primeira coisa. Você vai colocar o valor que você vai gastar com internet. Lembrando que geralmente tem que ser recomendado no mínimo 1 mega por aluno. Se você tem 200 alunos, tem que ser 200 mega. Se é 500 alunos, 500 mega. Se é 700 alunos, 700 mega. E a orientação, né, que eu dou é melhor você colocar mais do que menos, né? Não coloque um valor inferior ao recomendável. Onde eu vejo o valor recomendável? Você consegue ver na hora que você alocar os recursos em contratação de internet. Tá lá o valor recomendável, né? E aí é sempre importante você colocar ou igual ou superior ao valor recomendável, nunca menos. Por que isso? Para você garantir a efetiva implementação da política de inovação e educação conectada na sua escola. Isso é muito importante. Felipe, eu vou gastar apenas com internet. O que eu vou fazer com as outras caixinhas? Se você vai gastar, se o seu recurso só deu para contratar essa contratação de internet, então, aonde for contratação de serviço, instalação e manutenção, software de segurança e gestão, você precisa marcar a caixinha que não vai utilizar o recurso para contratação de serviço e instalação. Felipe, eu não vou gastar com compra de equipamento ou dispositivo. A mesma coisa, você precisa marcar a caixinha que não vai estar utilizando o recurso para compra de equipamentos, né? Tem que marcar, porque senão você não vai conseguir fechar o PAF. Então, as duas caixinhas têm que estar fechadas se você não for usar. Felipe, eu não vou usar a internet. Então, você precisa marcar a caixinha que não vai usar a internet. Você, né, às vezes você já tem um recurso para contratar a internet dos anos anteriores. Então, você vai gastar com um custeio, com alguns recursos de custeio, ou com alguns recursos de capital, equipamentos permanentes, né? Mas você precisa marcar a caixinha que você não vai utilizar o recurso para contratação de internet. Vai depender da sua escola. Então, não dá para mim falar o que vocês vão fazer aqui. A intenção do vídeo é orientar você, gestor, na alocação de recursos. Mas você precisa primeiro fazer um orçamento daquilo que vai ser gasto, né? Fazer um checklist daquilo que você já tem na escola, daquilo que você não tem na escola, né? Fazer um orçamento de quanto mais ou menos fica para você gastar, para depois você vir para essa parte de PAF,
né? Então isso é muito importante, você olhar sempre para a realidade da sua escola. Então, não adianta falar, uma escola gastou com X de capital, X de custeio. É a realidade da escola dela, não é a sua realidade. Então, cada escola é única, cada escola tem uma realidade diferente, um contexto escolar diferente, uma comunidade diferente. Então, precisa levar isso em consideração. Tem escola que tem 1.000 alunos, tem escola que tem 200. Tem escola que tem 200 alunos, tem escola que tem 500 alunos. E às vezes a internet de cada escola vai depender da quantidade de alunos. Tem escola que vai precisar de 500 mega, tem escola que vai precisar de 750 mega ou 1 giga, né? Então sempre olha para a sua realidade local, sempre para o diagnóstico da sua escola, não para a escola de terceiro, de A, de B, de C. A sua realidade que precisa ser levado em consideração, certo? Para você, gestor que está ainda elaborando o plano de aplicação financeira, nós temos esse rol de itens permitido para aquisição, isso aí baseado na política desse ano, tá? De 2025. Para quem quer encontrar, é a portaria número 108 de 22 de março de 2025, portaria do MEC. Então nós temos aqui custeios, né? Você pode gastar com serviços de assinatura de serviço de conexão de internet, contratação de serviços, seja de instalação, de infraestrutura, de manutenção, de dispositivos de eletrônicos, né? Contratação de serviço de manutenção de... presta atenção, não é computadores, é serviço de manutenção de computadores. Porque às vezes pensa assim, mas eu vou gastar com isso aqui, que tá falando que é computador, pode ser custeio. Não, aqui tá falando contratação de serviço de manutenção. Tudo que envolve contratação de serviços, assinaturas, contratação de licenças, custeio, certo? E alguns materiais de consumo também, igual material de consumo relacionado à manutenção de rede, com cabos, conectores, acessórios de cabeamentos e outros similares. Equipamentos de infraestrutura, né? Agora vamos entrar em capital. Nós temos aí access points, no break, roteadores, repetidores. Você pode gastar com dispositivos eletrônicos, né, igual tablet, carrinho de recarga e estação de recarga, projetor multimídia, Smart TV. Eu chamo a atenção para o Smart TV o seguinte: nas políticas anteriores eles limitavam para 32 e 42 polegadas. Na política desse ano eles não limitaram, né, deixou livre, né? Então só essa observação mesmo, né? Você pode estar comprando Smart TV maiores, né, com maiores polegadas. Claro, tudo, novamente, vou falar, né? Depende da realidade da sua escola, né? Qual faz mais sentido? Tem várias televisões de 42 polegadas ou comprar uma maior, né, para colocar num auditório. E aí você vai sentar com a sua comunidade e vai ver aquilo que você pode estar gastando com capital e que a escola necessita. Às vezes a escola necessita no laboratório de informática, né? Precisa de teclado, mouse, fone de ouvido, microfone, webcam, né? Então você pode estar comprando. Lembrando que alguns recursos você pode estar comprando tanto como custeio como capital. Igual lá no PAF mesmo, mouse, teclado, fone, né? Fone não, teclado, mouse, webcam. Você pode estar gastando tanto com um como com o outro. Proibições, nós temos proibições. Gente, aqui deixa bem claro que você não pode gastar com impressora, com caixa de som, microfone e kit de robótica. Mas eu vou usar esse recurso com finalidade pedagógica. Mas a política deixa bem claro o rol taxativo das proibições. E esses 4 itens estão descritos como proibidos. Você não pode gastar. Outra coisa interessante, quem está planejando gastar os recursos com PAF, né?
Você não pode gastar, pegar o recurso de custeio e gastar com capital e nem capital com custeio. Se você planeja gastar com custeio, você tem que gastar com custeio. Se você pretende gastar um recurso com capital, é com capital. Você não pode desviar a função e a finalidade do PAF que você fez. Você não pode. Certo? Então tem que prestar muita atenção nisso na hora de comprar os recursos. Você está agora elaborando o PAF, então tem isso em mente. Se você quer gastar com custeio, planeja com custeio. Se você quer gastar com capital, planeja com capital. Certo? Tem que tomar cuidado com isso para não te atrapalhar na hora de prestar conta, né? Na hora da prestação de conta. Aqui é o que você pode priorizar no seu plano de aplicação financeira. Igual eu falei durante alguns vídeos, se sua velocidade está adequada, você, por exemplo, recebeu recursos do governo federal para custear a internet e infraestrutura. Você não precisa mais gastar nem com velocidade e nem com infraestrutura. Você vai pular um, dois e vai gastar com dispositivos, seja televisão, notebook, tablet, né? Aí você vai ver com a sua comunidade, aqui que vocês estão precisando. A minha velocidade da internet não tá legal, então você vai investir o recurso, vai alocar o recurso para contratação do plano de internet bacana. Vai considerar os parâmetros de mínimos de velocidade definidos pela política. Geralmente o mínimo é 50 mega, tá bom? Isso depende muito da quantidade de aluno. Igual em creches, né? Geralmente tem poucos alunos. Às vezes dá uns 50 mega. E o máximo é 1 giga, né? Por enquanto não teve alteração, então por enquanto o máximo é 1 giga que pode gastar, certo? Então, e é 1 mega por aluno. Se você tem 500 alunos, então é 500 mega. Se é 700 alunos, 700 mega. Levem isso em consideração. A minha internet não tá legal. Negocia com outros provedores um valor bacana para você estar pagando internet. Às vezes você vai gastar quase todo o recurso para contratar uma velocidade boa e vai fazer totalmente sentido, porque tendo internet boa, né, na escola, as coisas andam, fluem melhor, né? Levem sempre em consideração o custo-benefício, né? Se não está trazendo um benefício, mas o custo está alto, seria interessante você trocar de provedor de internet, pegar uma provedora que cobra um valor mais alto, mas te oferece uma internet de velocidade adequada, né? Um suporte bom. Então tem que levar isso em consideração, né? Não pode simplesmente pegar todo o recurso, alocar em contratação de internet e deixar a provedora te oferecer uma internet ruim, uma internet fora dos padrões mínimos da política. Precisa levar em consideração o custo, benefício e a questão da qualidade, né? Claro, se você consegue poupar recursos para gastar com outras finalidades, seria interessante. Talvez seja interessante você negociar o valor da velocidade, né? Com valor X, para você sobrar um recurso para você gastar com outras finalidades, seja infraestrutura, dispositivos, né? Felipe, minha velocidade está adequada. Eu consegui contratar 1 GB de internet com valor bom, bem baixo, bem abaixo do valor, né, do preço. E sobrou um valor R$ 1.000, né? Você vai ver a demanda da sua escola. Qual a necessidade da sua escola? É colocar um Wi-Fi, um Access Point, um No Break? Qual é a necessidade, né? Felipe, a escola recebeu velocidade adequada e infraestrutura. Então agora seria interessante você gastar com dispositivos, né, tecnológicos para sala de aula. Então tem que levar isso em consideração. Esse fluxograma foi desenvolvido pela política, tá, gente? Pela Educação Conectada. Então, não estou falando por conta própria. A minha orientação está vindo da própria política, certo? Quando você vê lá no PAF mesmo, lá no próprio plano de aplicação financeira, tem as numeração, número 1, contratação de internet, número 2,
manutenção de software, o número 3 infraestrutura, o número 4 dispositivo. Então tem as numerações lá, né? Então você pode seguir esse script que vai dar certo. A ideia é você cumprir o 1, 2 e o 3 com excelência e aí você zerar, né? Você vai levar a implementação, você vai implementar a política de educação conectada 100% na sua escola, se você tem uma velocidade adequada, se você tiver uma infraestrutura boa e se você tiver alocando os recursos com dispositivos, né? A ideia é levar a transformação digital para sua escola. Chegamos no fim do nosso tutorial da implementação, né, da política da educação conectada. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeo. Se você tiver alguma dúvida, navegue pelos vídeos do tutorial, né? Tanto o monitoramento, o vídeo, né? Nesse vídeo do plano de aplicação financeira. Acesse o material riquíssimo, né, que o programa da Educação Conectada preparou para você, gestor escolar, na hora de fazer a implementação da política dentro do PDDE, né? E qualquer coisa, procure o seu articulador do programa de Educação Conectada. Você que é de Anápolis, me procure para a gente sanar as suas dúvidas em relação ao programa de Educação Conectada.